Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar a Deus com o hino 301 do cantor cristão. 301 do cantor cristão. Crer e observar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar todo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a entrega maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar todo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante real. Crer e observar todo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e confessa-lhe ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar todo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos orar ao Senhor. Pai, que bom é poder falar com o Senhor. São incontáveis as vezes que falo ao Senhor. Não sei calcular quantas vezes já falei contigo e as milhares de vezes que o Senhor Deus falou comigo. Nós temos este acesso conquistado por Cristo como mediador nosso de termos acesso ao Pai. E o Senhor Deus é o nosso Pai. E nós te somos muito gratos por termos sido, por Cristo, filhos do Senhor.
e termos o privilégio de estarmos com o Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, adorando, bendizendo e glorificando o teu nome e testemunhando que só Jesus Cristo salva. Nós agradecemos ao Senhor, te somos gratos. E aquela mesma pergunta continua: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? Tu nos tens por direito de criação e por direito de redenção. Te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu santo, excelso e glorioso nome, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Hino número 295 do cantor cristão. 295 do cantor cristão. Tudo entregarei. Tudo, Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Todo entregarei, todo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu. Tão submisso à tua vontade, com os anjos lá no céu. Todo entregarei, todo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto o seu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Todo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Todo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos na série Fonte de Iluminação e estamos trabalhando com sermões textuais, expositivos, apologéticos e também biográficos. Estamos falando de personagens
bíblicos. Estamos passando a palavra de Deus em revista, e passando a palavra de Deus em revista, vão se destacando personagens, homens e mulheres de Deus, que deixaram um rastro de luz grandioso, mavioso, e com eles nós vamos aprendendo como servir, como amar, como adorar e como viver nos preceitos dos que temeram a Deus, dos que foram chamados por Deus, dos que foram escolhidos por Deus, para que nós possamos nos situar e nos colocarmos no lugar devido, para que o Senhor possa ver em nós não a capacidade, mas a dignidade, a obediência, o amor, a responsabilidade em fazer da nossa vida uma vida vivida para o seu louvor e para a sua glória, como é o propósito de Deus para cada um de nós, porque Ele nos criou para o louvor da sua glória. Então, hoje nós vamos estar começando a falar no último juiz em Israel. Ele foi o 14º juiz em Israel. E, além de ser o 14º juiz, ele foi o primeiro profeta, porque antes dele, os profetas eram conhecidos como videntes. E eu quero vos perguntar, sem a Ludmila, é claro, qual é este personagem? Quem foi o último juiz dos juízes em Israel? O nome dele é Samuel. Então nós vamos estar falando do profeta Samuel, um homem que serviu ao Senhor, porque foi convocado para o Senhor. Então, eu quero ler aqui agora 1 Samuel, capítulo 1, e vamos até o 28, Alex, porque dá para se ter uma panorâmica do que trataremos. E são algumas mensagens acerca desse personagem, porque o conteúdo é muito grande. E quando nós falamos acerca de Paulo, nós ficamos devendo muito aos ouvintes, aos irmãos, aqueles que nos seguem, aqueles que nos acompanham aí nas mídias, porque são tantas as coisas que aconteceram e que se fizeram, e que se não se pode pensar ou voar panoramicamente sobre o texto, e nem criarmos nenhum pretexto com relação a essas questões, nem de exceder e nem de omitir. Ser sucinto, objetivo, prático, claro, na explanação da palavra de Deus. Havia um certo homem levita de Ramatã Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Elcana, filho de Gerão, de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Zufi, o eframita. Elcana tinha 2 esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana
No entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofine e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. Prestem atenção desses dois filhos do vidente Eli. Eles tinham um procedimento não aprovado pelo Senhor com a complacência do pai. No dia em que oferecia sacrifício, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Ana era estéril. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Yahvé, o Senhor, a rival de Ana, Penina, a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Presta atenção do 8 ao 12. Então Eucana, o seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras? Perdão. E não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma profundamente sofrida chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar a atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli, o vidente, observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. E lhe respondeu: mulher, repreendeu, mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: oh, não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada, estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graças diante de ti, e que penses sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu,
e o seu rosto já não havia mais desalento. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e, depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua esposa Ana e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho a quem chamou de Samuel. E é Samuel explicando: eu o roguei a Yahvé. Então, quando no ano seguinte Eucana subiu novamente com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana, porém, não foi com eles e justificou ao marido: não irei antes que o menino seja desmamado. Então, eu o levarei e será apresentado perante o Senhor, e ele morará ali para sempre. Replicou-lhe Eucana, seu marido: faze o que parecer melhor. Fica aqui com o menino até que o desmame. Então somente realize o Senhor a sua palavra. Assim ficou ela em casa e criou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, a mesma idade do filho dela, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela lhe declarou: ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião, eu suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por este motivo, agora eu, da minha parte, o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado o Senhor. E ali adoraram o Senhor. Vamos orar. Pai querido, a tua palavra ela é poderosa. Mesmo em meio à crise na casa do Senhor, com gente pecando contra o Senhor na casa do Senhor, com o teu servo sendo complacente com os erros dos filhos, o Senhor não para de agir. O Senhor não para de providenciar. O Senhor Deus continua sendo o mesmo Deus. E as pessoas que vêm até a tua casa continuam, Senhor, crendo e dependendo do Senhor e esperando pelo Senhor, o mesmo Deus que fez os céus e a terra e criou o homem. E nós vemos, Senhor Deus, nesta história, de que a tua obra não sofre solução de continuidade. Ela não se interrompe, porque a forma como o Senhor faz, da maneira como o Senhor faz, as coisas acontecem conforme o teu querer e conforme a tua vontade, para o teu louvor, para a tua glória. Eu quero te agradecer por estar eu, na manhã deste dia, com o Senhor na tua casa, junto ao teu povo, para estudar a Bíblia, que é a verdade que liberta, que transforma, que salva, que sara, que santifica e que fortalece a alma de todo aquele que crê no Senhor. Se conosco, nos abençoe. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo,
Para darmos sequência a essa história, temos que começar antes de. Porque os juízes eram convocados por Deus para 3 funções: política, espiritual e para a guerra. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos compreendendo o porquê das questões. Há alguns teólogos que classificam o número de juízes em Israel. Há quem classifique 14, há quem classifique 12, mas há um número que, creio eu, na minha humilde forma de crer, de ser e de pensar, que é a mais clara que eu compreendo, de 16. E 2 outros personagens cumpriram o papel de juízes, porque eles agiram politicamente, espiritualmente e como guerreiros. O primeiro deles, a quem humildemente classifico como juiz em Israel, Moisés, que tirou o povo do Egito e conduziu o povo à terra prometida. E quando ele é tirado, o próximo é Josué, que entra com o povo em Israel, na terra prometida, e em parte da Palestina. Mas aí, amados de Jesus Cristo, há períodos de paz e há períodos de muita aflição, de muita perturbação em Israel e de muita opressão. Por quê? Aqueles que foram tirados com mão forte de Deus do Egito, que peregrinaram 40 anos pelo deserto, que foram introduzidos na terra que mana leite e mel, foram advertidos a não ir no costume das gentes, daquelas que habitavam ali. E o imperativo, a ordem de Deus era que os exterminassem a todos e que não se misturassem a eles e que nem adorassem os deuses a quem eles adoravam. Mas embora sendo 12 tribos estabelecidas, se não houvesse quem lhes falasse espiritualmente, lhes advertisse, e por ser o regime em Israel teocrático, Deus governando o seu povo por intermédio dos seus escolhidos a quem ele elegia, não era ninguém de tribo alguma, nem mesmo a tribo de Levi, que cuidava das coisas espirituais, tinha a condição e a capacitação para governar. Porque o sistema de governo, sendo teocrático, ele tinha que ter as pessoas governadas pelo próprio Yahvé submissas a eles. Mas essas pessoas, elas sempre
iam em busca de outros deuses. E aí a opressão vinha, as guerras vinham, as derrotas elas aconteciam. Então, o Senhor, ele estabelece 16 juízes, como já disse Moisés, Josué, e lá em Deuteronômio 34:9 e em Juízes 2:18-19. Por favor, Alex. Deuteronômio 34:9. Contudo, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele. E, portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés. Juízes 2:18-19. Quando Yahvé lhe suscitava juízes, o Senhor estava com estes líderes e os salvava das mãos dos seus inimigos durante todo o tempo em que aquele juiz cumpria o seu ofício. Seus inimigos, em que vivia o juiz escolhido, porquanto o Senhor se comovia por causa dos clamores dos israelitas diante da opressão causada por seus perseguidores e dominadores. Mas assim que morria o juiz, os israelitas reiniciavam em seus erros e se tornavam ainda piores do que seus pais. Seguiam a outros deuses e serviam-nos e se prostituíam perante eles e em nada renunciavam às más obras praticadas e o caminho obstinado que trilhavam. Ó, amados de Jesus Cristo, enquanto havia juízes, ele, politicamente, no regime teocrático, chamava o povo ao arrependimento. Porque se tratava de um governo espiritual. O povo se desviava dos caminhos de Deus. E aí se misturava. É bem parecido com aquilo que nós vivemos hoje. As pessoas são crentes raimundos. Um pé na igreja e um pé no mundo. Não honram a Deus. Fazem segundo aquilo que imaginam em os seus delírios, em os seus desvaneios. E não têm prazer em ouvir a palavra de Deus. Não apreciam os ensinos de Deus. Buscam outras coisas. Abrindo aspas. Ontem, conversando com alguém que nunca leu Bíblia, palavra dela, filha de crente, membro de igreja, com o dom de línguas do Espírito Santo, a quem repreendi no nome de Jesus, porque de santo não tem nada. Nunca leu a Bíblia. Se o Espírito vos fará lembrar de tudo o que tendes visto e ouvido, da palavra e na palavra, ele nos traz à mente. Mas a pessoa cheia do Espírito, perturbada pelo maligno, a pessoa cheia do Espírito vivendo uma vida que não agrada a Deus, uma pessoa que diz ser cheia do Espírito Santo, viver na condição em que vive, na situação que vive, é blasfêmia contra Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ontem lhe fiz uma pergunta juntamente ao seu companheiro que
Sábado que vem vai ser o seu esposo. Se a senhora morrer agora, onde a senhora vai passar a sua eternidade? Eu não sei. Mas participa dos movimentos. Fala como crente, canta como crente, mas não é crente, nunca entregou a vida para Jesus, nunca recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas está na igreja. E aí, aquela máxima da palavra, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, que você não seja um desses. Que você seja crente, assim como Jesus disse a Pedro, para que você seja crente. A crente até o diabo é. É verdade, ele crê e estremece, mas já está condenado. O que crer será salvo. Então, quem crê é crente. Ah, eu sou evangélico. Como você pode ser evangélico sem nunca ter lido um evangelho sequer? Ah, mas eu tenho o Espírito Santo. Por quê? Porque eu tenho evidência, eu falo língua. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor. Não vale nada falar língua. Não que seja contrário ao dom de línguas. E nem porque é o menor de todos eles, dons do Espírito Santo. Mas Deus é um Deus de propósito. 8.555 quilômetros de costa marítima de um povo, de uma nação que fala português. Qual é o propósito de Deus? Alguém falar língua? Todos os anjos que vieram falar com os homens vieram falar na língua dos homens. E Jesus nunca falou língua estranha. É estranho a gente ver crentes falando língua estranha. Vamos para a palavra. Você viu uma questão simples? 14º juiz em Israel. Qual é o seu nome? As pessoas se distanciaram da palavra. Ah, o Velho Testamento agora é novo, mas não lê velho e não lê novo. As pessoas não leem mais a palavra. Examinais, pois, as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas voltando ao tempo dos juízes, estes homens que agiam politicamente, espiritualmente e como chefe do exército, com estratégias de guerra vinda do Senhor dos exércitos, é o que trazia o povo para o eixo. Sem sábia direção, o povo cai. Quando não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Que é o que está acontecendo hoje no nosso mundo, no nosso tempo, no nosso pós-modernismo do terceiro milênio, de haver mais desigrejados do que os que estão na igreja. E dentre todos os que estão na igreja, a minoria são os que estudam e examinam a palavra de Deus e obedecem a Deus. Mas são classificados como aqueles que não têm o Espírito Santo, porque não falam língua. Amados de Jesus Cristo, já sabendo que Moisés foi o primeiro e Josué foi o segundo, quem foi o terceiro ou o primeiro da lista dos 14? Cara de paisagem, né? Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Otiniel. Mas o que tem Otiniel a ver? O segundo, Eude. O terceiro, Sangar. Olha as mulheres aí. O quarto, Débora. O quinto, Gideão. O sexto, Tola. O sétimo, Jair. O oitavo, Jefité. A Ludmila falou sobre Jefité aqui, que fez uma guerra. Prometeu ao Senhor, se ele vencesse aquela guerra,
e ele voltasse para a casa dele, a primeira que viesse ao seu encontro, ele sacrificaria ao Senhor. Quem veio ao encontro dele? Você não, Mila. A própria filha dele. Aí, Sandro, continua lendo. Ele teve que sacrificar a sua filha. Ibsan, Elon, Abdon, 11º, Sansão. Aí vem o 13º, Eli. Esse Eli que lemos lá no texto, que estava em pecado diante de Deus, não porque ele pecava, mas porque os seus filhos pecavam e ele não lhes corrigiam. Hoje pela manhã, abrindo o meu WhatsApp para ver aqueles que me cumprimentam e mantêm troca de mensagens, um personagem conhecido de muitos aqui disse para mim: bom dia, meu pai. Eu queria te agradecer pelas suas lutas para comigo, nas discussões, nas brigas. Eu quero te agradecer, meu pai, porque valeu a pena. Tudo aquilo que o pai lutou pela minha vida, eu hoje tenho 42 para 43 anos, tenho 43 para 44 anos de idade. Estava me agradecendo porque eu não desisti de lutar por ele. Porque quando, aqui na igreja, quero falar a todos que me veem aí pelo mundo afora, que eu nunca fiz exceção para excluir ninguém aqui. Nunca. Mas quando os meus filhos erraram, Marcos e Oldrick, trouxe em uma assembleia para que fossem excluídos. Porque o que viviam não condiziam com aquilo que eu lhes ensinara. Houve uma época que teve um irmão aqui, muito querido, até meu vice-moderador da igreja, que pecou. Pecado de adultério. E que enlouqueceu. E que eu segurei sozinho por 1 ano. A igreja inteira sentia falta. Como é que está o irmão fulano? Está doente. Quando ele melhorou a sua condição psiquiatra, agravada pelo pecado e pela consequência do pecado, eu fui até a sua casa, conversei com ele, orei com ele e pedi para ele gentilmente, em nome de Jesus Cristo, escrever uma carta pedindo o seu desligamento da igreja. O que de imediato ele fez e me disse: o senhor sabe por que eu estou fazendo isso aqui, pastor? Porque quando seus filhos pecaram, o pastor levou o nome deles para o desligamento de membros da igreja. Ele não foi assim. Às vezes, irmãos, nós não pecamos, mas passamos a mão na cabeça daqueles que pecam. E não é só os que pecam que perecem, mas todos perecem com ele. Isso não deve ser tratado com aqueles que nunca vieram a Jesus Cristo, mas aqueles que já vieram a Jesus Cristo e que se afastaram de Cristo, mas que não são alertados e nem corrigidos e vão errando, e a gente não os chama a atenção para ficarmos bem na fita com eles.
Eli foi assim. Os seus filhos tinham garfos de 3 dentes, que os melhores pedaços de carnes do sacrifício eram deles. E que as moças e as mulheres que serviam no tabernáculo eram amantes dele. Tudo com o profeta, o vidente, Eli, vendo e não tomando nenhuma postura. Deus não se agrada com progenitores omissos, relapsos. E você vai ver este 14º juiz em Israel, tirado de uma estéril, temente ao Senhor, perseguida e zombada por a sua concorrente Penina, mas que queria muito ter um filho. E é óbvio que quem não tem filho e vai ter o seu filho, vai querer ter aquele filho só para si. Porque foi ela quem pediu ao Senhor, foi ela que foi humilhada, foi ela que foi escarnecida, foi ela que foi zombada, e agora que alcançou aquela bênção é minha. Mas quando ela orou ao Senhor, orou com um propósito: se o Senhor olhar para a condição da tua serva, eu lhe devolverei este filho para que viva toda a vida dele a seu serviço para a sua glória. Quantas de vocês, mães, já oraram assim para dedicar os seus filhos ao Senhor? Quantas de vocês já participaram da consagração dos vossos filhos para o Senhor? Oh, amadas do Senhor Jesus Cristo, essa função política, essa função religiosa e militar, ela existiram em Israel 410 anos. Há alguém, ou alguns dos teólogos, que falam que é de 1250 a 1030. E como nós vamos ver aqui os anos de que cada um foi juiz, e cada tempo de perseguição e de opressão que houveram, de 1250 a 1030 antes de Jesus Cristo, não condiz. Mas que de 1400 ou de 1390 AC a 1000 AC, que é o reino davídico, dá os 410 anos onde existiram os juízes na face da terra. Então, quando Otniel vem, é quando Josué é morto, vem da morte de Josué até o rei Saul e o rei Davi. Então, são 410 anos. Então, tem alguns que dizem: o Senhor chama 12 juízes para ajudar a libertar as tribos de Israel de consequências de infidelidade ao Senhor. A infidelidade a Deus traz consequências dos inconsequentes que tentam viver a sua própria vida sem a direção de Deus. Não se dá para viver sem a direção de Deus, sem o governo de Deus, sem a orientação de Deus.
É necessário que façamos a vontade de Deus. Porque depois que você faz, eu vou usar aqui a caca de tomar a sua decisão, traçar o seu rumo, e você acha que vai dar certo, e lá na frente não vai dar certo, e aí você vai querer culpar a Deus, quando a culpa é totalmente sua, ou então você vai dizer que a culpa é do diabo. Não, a culpa é sua. A consequência é devido à sua falta de sabedoria, de buscar a Deus, de servir a Deus e de ensinar os teus filhos no caminho que deve andar, como está lá em Provérbios 22:6. Então, o que você vai colher é o que você plantou. Na casa de Deus havia o erro do vidente Eli, porque antes de Samuel, todos os profetas eram conhecidos como vidente, e Samuel é o primeiro profeta, segundo os estudiosos da palavra de Deus. Passo-vos aquilo que estudei. Então, amados de Jesus Cristo, Débora liberta Israel da opressão dos cananeus. E Gideão destrói o altar de Baal e liberta Israel dos medianitas, Então, quando não tinha juiz, o povo seguia os seus caminhos. E vocês viram aí na leitura da palavra de Deus que de geração em geração eram piores dos que os antecessores. Então, se a gente for de Otiniel até Samuel, a cada período de cada juiz, a potencialização da rebeldia e da transgressão contra Deus era maior, até chegar ao cúmulo de as mães sacrificar os seus filhos a outros deuses. Das mães sacrificarem os seus filhos a Moloque. E hoje, o nosso Supremo Tribunal Federal está querendo aí que o sacrifício a Moloque continua, matando as crianças no próprio ventre, sem atentar para o fato de que quem reconheceu o Messias foi um feto. Se mexeu na barriga de Ana, sentiu a presença de Deus. Então, amados de Jesus Cristo, quando o povo tem falta de direção sábia, o povo cai. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, os juízes escolhidos pelo próprio Deus, que os instruía os juízes, os 16 que vos falei, com um único propósito: de dirigir as 12 tribos de Israel, principalmente nos períodos das guerras. As guerras aconteciam porque o povo se afastava de Deus, se misturava com os inimigos, ofereciam as suas filhas e os seus filhos para casamentos mistos. Para casamentos mistos. E dava no que dava. Então, amados de Jesus Cristo, eles controlavam as questões militares, religiosas e políticas do povo hebreu. Só que, amados do Senhor Jesus Cristo, Samuel, dentre os outros 14, salvo Moisés e Josué, ele é um exemplo de fidelidade a Deus. Otiniel, ele
foi sobrinho de Calebe, um daqueles que espiaram a terra prometida. E ele era da tribo de Judá. O período dele é de 48 anos. 8 de opressão, mas 40 anos de paz. Em todos estes juízes aqui, há textos mencionando o seu tempo. Aqui, para você que escreve, Juízes 3, de 1 a 11. O segundo, Eude, ele é da tribo de Benjamim. Esse é o que tem o período maior, 98 anos. 18 anos dos quais é de opressão, mas 80 é de paz. Por que a paz? Porque está servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, corrigindo os seus erros. Mas morreu Eude. Aí vem 20 anos de opressão. Quem que é que vem em seguida? O outro juiz, que é filho de Anate, é Sangar, que tem 20 anos de opressão e 40 de paz. Eude, da tribo de... Não, peraí, eu pulei, é o olho. É essa deficiência visual minha aqui. Eude, da tribo de Benjamim, que ele está em Juízes 3, de 12 a 30. Depois de Eude, da tribo de Benjamim, vem Sangar, que ele é um período de 60 anos. 20 de opressão e 40 de paz. Que está em Juízes, capítulo 4 e capítulo 5, e que fala de Débora, que traz uma libertação para Israel. Juízes 4, 5. O outro é Gideão. Está malhando o cereal, que ele é da tribo de Manassés. São 47 anos. 7 de opressão e 40 de paz, que está em Juízes, capítulo 6, de 11 a 13. E depois vem Tolá, ou Tola, da tribo de Isacar, por 23 anos. Está em Juízes 10, 3. Aí vem Jair, da tribo de Manassés, por 22 anos, mas não há informações sobre. Aí depois vem Jefité, que é da tribo de Manassés também, por 24 anos. Foi aquele que eu lhes falei, que ofereceu sem saber a sua filha. Está lá em Juízes, capítulo 11, de 1 a 11. Aí vem Ibizã, e é 7 anos, e é 7 anos de paz, e ele tem 30 filhos e 30 filhos. E aí vem Elon, que é da tribo de Zebulon, que é 10 anos de paz, que está em Juízes 12, 11. Aí vem Abidom, que é da tribo de Efraim, com 8 anos de paz, mas que tem 40 filhos e 30 netos. Aí vem Sansão. Quem já gostou da história de Sansão, ou gosta da história de Sansão, ele também era responsável político, espiritualmente e belicamente por Israel. Sansão era juiz. E se perguntar, aí, você sabia? Vai dizer que sim, mas eu duvido. Aí tem Eli e Samuel, que são os dois últimos.
Ele liderou 40 anos e deixou seus filhos cometerem muitos pecados. Amados de Jesus Cristo, a educação que se dá hoje não é educação. Alguém já falou que o seu filho é mal criado? Quando alguém fala que o seu filho é mal criado, não está denegrindo a pessoa do seu filho. Está se dirigindo a você, que o criou. Se ele fosse bem criado, não seria ou não passaria aquilo que os filhos de Eli passou. Então Eli teve os seus filhos mal criados. Por quê? Porque não deu limites para ele. E quando não se tem limites, se faz o que quer. E quando se silencia, se omite para não ter desavença, é ruim. É todo dia ter discussão lá em casa pelo mesmo assunto. Não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Não aceite o que o seu filho faz. Não aceite o que a sua filha faz. Eu te amo, mas o que você está fazendo é errado. Eu te amo, mas você vai colher o que você está fazendo. Eu não concordo com o que o senhor está falando. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho mais. Então, amados de Jesus Cristo, corrige o teu filho enquanto você pode. E vai chegar um tempo que você não pode mais. Então, você ensina o seu filho. Você dá tarefa para ele. Você cobra dele. Você corrige ele. Se ele der alguma coisa que não presta, não é por tua culpa. É por culpa dele. Havia pecado na casa de Deus por causa da complacência de Eli com os seus filhos. É a mesma coisa aqui. Eu, pastor, aqui, e os meus filhos aqui, saindo com as meninas da igreja, com as irmãs da igreja. E eu vendo, achando que isso está bonito. E quantas igrejas isto acontece? Quando não, o próprio pastor gosta tanto das ovelhas que se acasalam com elas. E das mulheres de pastores. Que tenho conhecimento de 2 pastores que eu conheço, que as mulheres se acasalaram com outras mulheres. Isso é comum hoje dentro das igrejas. As igrejas, elas são grandes, ninguém conhece ninguém, e hoje estão escurecendo as igrejas, as luzes tudo apagado, já tem o kit ceia, macumbeiro bebe ceia, prostituta bebe ceia, cachaceiro bebe ceia, prostituta bebe ceia, adúltero bebe ceia, tudo que não presta bebe ceia, mas quem come e bebe é para a sua perdição, mas com a complacência do ministro. Para ter a igreja cheia, ter uma renda boa, deixa o pau comer. Melhor ter pouca pessoa para ser pastoreada do que ter muita pessoa para ir para o inferno. Essas questões não são faladas nas igrejas. Por quê? Porque as pessoas querem pregar aquilo que as pessoas gostam. Mas a gente fala sobre a palavra. E nós não entramos ainda no primeiro profeta, que é em 1 Samuel 1, 27 e 28, que falaremos hoje à noite. Então a gente caminha com Samuel algumas mensagens e não esgotaremos tudo sobre Samuel, mas falaremos para que haja conhecimento seu de quem era, de como existiu, de que foi consagrado a Deus aos 3 anos de idade, quando desmamou da sua mãe.
Oh, como é importante a vida de uma mãe temente a Deus, que honra a Deus com o propósito que faz com Deus. Ontem estava falando com uma pessoa que disse que fez um propósito com Deus de 7 louvor. Propósito com Deus de 7 louvor? Eu nunca vi isso, mas fez um propósito com Deus de 7 louvor. Onde na Bíblia está escrito de propósito de 7 louvor? Alguém já viu aqui? Propósito de 9 sexta-feira. De subir num monte 40 dias. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que não nos afastemos de Deus para que o maligno não tome conta da nossa vida e da nossa casa. Então, dando uma passagem panorâmica sobre os Juízes, que alguns teólogos dizem ser o pior livro da Bíblia, do qual eu discordo, que tem muitas informações. Pode ser que a condição da nação de Israel, quando se desviava de Deus, traz malefícios para si próprios e para todos os que convivem. Aí eu creio que seja o pior período da vida dos escolhidos para entrar numa terra que mana leite e mel e deixar Deus para seguir Deus feito por mãos de homens. E tem tantos evangélicos voltando ao passado, e tem tanto macumbeiro infiltrado dentro das igrejas, e há uns rodopios terríveis aí, e as pessoas são cheias do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia desse povo. Esse povo que se afasta da palavra. Este povo que não lê a Bíblia por nada. Esse povo que vive só procurando curiosidades e a vida dos outros. Cuida de ti mesmo. Cuida da sua vida para você não ir do inferno com essa gente. Deus não te estabeleceu como juiz para julgar ninguém. Cuida de ti mesmo. Amarra a tua calça. Se está no erro, se arrependa e volta para o Senhor. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Vamos orar? Senhor bendito, eu quero agradecer ao Senhor por ter estado com o Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, pregando sobre a tua palavra acerca dos teus servos e dos períodos dos quais o Senhor os convocou para agirem politicamente, espiritualmente e belicamente. Nós aprendamos de que Deus se chama, capacita, protege, e por ser escolhido, fazendo a tua vontade para o teu louvor, vidas são abençoadas, vidas são transformadas, e o maligno para de destruir a vidas tão facilmente. Eu oro no nome de Jesus. Amém.